Oiê! Gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo anterior, ele foi publicado muito tarde da noite, então eu decidi deixar sem gravar ontem para mim gravar hoje a continuação falando sobre a radioterapia, sobre efeitos. Já falei para vocês da radioterapia 3D, da radioterapia IMRT, da bracterapia, não é? E agora eu vou trazer para vocês uma lista do que eu anotei sobre possíveis efeitos colaterais da radioterapia, porque eu lembro que quando eu estava fazendo a quimioterapia, a coisa que eu mais escutava era não vai acabar e aí você vai para rádio e a radioterapia você vai tirar de letra. Pessoas até que nunca fizeram, sabe? Falavam assim para minha mãe, ai, ela vai tirar de letra a radioterapia, vai tirar de letra. Pessoas sem experiência vivida de receber 29 radioterapias, sabe? Então, eu, como sempre, muito desconfiada, já fui fazer todinha a minha lista de coisas para que eu me preparasse para que efeitos colaterais a radioterapia pudesse causar. Quando fui perguntar ao médico, o médico que atendeu onde eu ia fazer a radioterapia, ele disse assim, quase nenhum efeito. Quase nenhum efeito. E assim ele falou para as outras pessoas que estavam também para fazer a radioterapia comigo. Eu fiz uma consulta e já fui para a fila, porque eu já tinha feito a tomografia para marcar onde fizeram os pontinhos, né? Com a tatuagem, são pontinhos bem pequenininhos assim, onde fizeram a marcação que o médico definiu que eu deveria receber. E aí eu já fui, né, buscar o que está à minha frente, me aguardando lá escondidinho atrás da porta. E aí eu descobri que a radioterapia externa, ela causa vermelhidão, ela causa muita fadiga nas pessoas que fazem, tanto que eu falo que a moleza era uma coisa que eu tinha com a quimioterapia e a fadiga extrema com a radioterapia, porque na quimioterapia eu ficava mole, assim, sabe? Ai, eu não esperava, eu aguardava o dia passar para eu poder ir deitar na cama e poder tentar dormir. E a rádio, eu terminava de fazer a rádio, eu ia caminhando assim, ó, já com sono, e ainda bem que era de manhã, porque a gente conseguia dormir até meio-dia ali, um sono bom. Falando em dormir, gente, olha só falar em dormir, eu fico abrindo a boca. Me desculpem, eu sei que isso é muita falta de educação, mas lembrar daquela época em que eu saía dormindo praticamente da radioterapia me dá essa reação. Eu sei que vai dar em vocês também. E eu sabia que podia causar queimadura, né? Mas os possíveis efeitos colaterais que estão relatados, eles são efeitos colaterais a curto e a longo prazo, tá, gente? Curto, médio, longo prazo da radioterapia com feixe externo para câncer de mama, que é aquele 3D da máquina, o IMRT, que você fica e você recebe o feixe por fora. Não é aquele que durante a cirurgia dão um número X, que isso daí é bracterapia. Inchaço e sensação de peso na mama. Por mais que eu fiquei com essa tetinha, eu senti ela extremamente sensível
e assim, não senti que inchou. O bico ficou revirado, assim, pra fora, assim, sabe? O mamilo, ele teve uma reação logo, assim, nos primeiros dias. Alteração na pele irradiada e fadiga. As alterações na pele podem variar de vermelhão, leves bolhas e descamação. Então, aí vai para a parte da queimadura, né? Que quando você vai fazer, você não vai sentir nada. Algumas alterações do tecido mamário desaparecem 6 a 12 meses depois, mas podem levar, gente, até 2 anos para você se livrar de efeitos da radioterapia. Eu queria mostrar para vocês todinha aqui a parte da mama e do mamilo onde eu recebi a radioterapia, eles descamam na cirurgia, no corte cirúrgico, eles descamam. Sabe, é uma coisa impressionante, vive extremamente ressecado e descamam, como se... Sabe quando você tá com alguma pele assim muito seca, você recebeu muita poeira, alguma coisa assim, não faço ideia, mas aí você coça e sai células mortas? Então, em mim ainda descama essa parte cirúrgica com o mamilo. E essa radioterapia externa, ela pode causar também efeitos colaterais bem tardios. Eu lembro que quando eu gravei sobre a radioterapia, teve um rapaz que falou que depois de 5 anos, a esposa dele desenvolveu um linfoma não Hodgkins, por causa que ela recebeu radioterapia. E uma outra menina falou que a mãe dela tinha desenvolvido alguma outra coisa anos depois, que eu não me lembro o que era. Algumas mulheres podem sentir que a radioterapia torna a mama menor e mais firme. Isso é explicado porque ela torna mais fibrosa. O lugar onde você recebe a radioterapia, ele fica mais fibroso. Sabem, assim, você pega numa mama, você pega na outra, você sente que a outra, ela tem uma sensibilidade e uma dureza maior. Tipo, gente, comparar carne de primeira com carne de segunda, entendem? É por aí, um exemplo chulo, mas é o exemplo mais simples que eu encontrei para falar. A radioterapia pode influenciar nas suas ações de reconstrução mamária. Pode aumentar o risco de problema com a aparência se for administrada após a reconstrução, principalmente se forem utilizados retalhos cutâneos. O que é isso? Bora lá. Reconstrução, gente, não é só com prótese mamária. Por quê? Porque às vezes não sobra tecido. Eu, por exemplo, depois que eu fiz a radioterapia, eu até pensava assim, terminei a radioterapia, eu vou fazer reconstrução. E o médico falou assim, não, depois que termina a radioterapia, é depois de 2 anos e sobre avaliação se você vai fazer reconstrução. E também conheci mulheres que não tinham mais tecido, não tinham tecido na pele. Aí, para reconstruir a mama, essa mulher que eu conheci, ela fazia questão de reconstruir a mama. Ela retirou uma lapa, assim, de couro das costas, recusou, teve aquela coisa de recusa de pele, sabe, de enxerto. Depois ela tirou daqui, passando até a parte do umbigo todinha, ela tirou para tentar usar, e ela tava indo de novo, porque pelo que ela tava entendendo, a pele dela tava recusando esse enxerto também. Aí perguntaram, e agora, o que você vai fazer? Ela falou assim, onde eu tiver que tirar a pele, eu tiro para reconstrução. Então, eu vi ali um sofrimento muito grande, sabe? Porque ela mostrou onde ela tirou, aqui nas costas, ela mostrou a cicatriz imensa na barriga.
Então, não sei se eu teria coragem de passar por isso, sabe, gente? Porque às vezes não adianta colocar expansor. Às vezes não funciona só colocar o expansor, porque a pele tá ela fica muito fininha, ela chega a rasgar. Então, é colocado enxerto de pele de outro lugar. Quiçá a gente tem aí, né, gente, nos próximos 5, 6 anos, 7, 8, uma pele artificial que possa ser agregado a esse tecido mamário para que as mulheres possam realizar o sonho de reconstrução, né? As mulheres que fizeram radioterapia mamária podem ter problemas para amamentar mais tarde. Então, é sempre muito importante você perguntar para o médico se você não tem filho, no que isso pode influenciar. Congele óvulos, pense, né, em como você pode substituir a mamada. Se você fizer muita questão de dar mamar para o neném, às vezes isso não vai ser possível. E aí a gente sempre se adapta à realidade, né, gente? Se não for possível dar mamar, você pega e introduz uma mamadeira, nem por isso o neném vai ser maltratado, nem por isso o neném não vai ter tanto contato com a mãe. É uma coisa muito importante para mulheres jovens perguntarem antes da quimioterapia, antes de cirurgias, antes de radioterapias, se podem engravidar normalmente ou se de repente precisam congelar seus óvulos. Porque quando estão tomando as vacinas para o HER2, o remédio hormonal, como eu tomo, não pode engravidar. Causa sérios danos numa criança. Ela é extremamente mal formada, então não pode, tá? Não pode. Poucas sobrevivem, não pode engravidar tomando hormonal. Ah, tem milagres? Tem. Muitos milagres a gente vê, né? Porque Deus Todo-Poderoso, Jesus todo maravilhoso, o sangue de Cristo tem poder, opera milagres, mas a gente não é recomendado a fazer isso. A radioterapia da mama pode danificar alguns nervos da região do braço, isso é denominado plexopatia braquial, que pode provocar dor e fraqueza no ombro, braço e mão. Eu já dei vários exemplos sobre isso, né, gente? Inclusive o círculo do meu braço, a circunferência do meu braço, ela não é boa. E só que no começo foi diagnosticado esse plexopatia braquial, mas depois eu fui diagnosticada com outras coisas que não a plexopatia braquial, tá? A radioterapia dos linfonodos axilares pode provocar linfedema. Então, se você fez esvaziamento axilar, se você retirou linfonodos e você faz a radioterapia nesse lugar, as chances de você desenvolver linfedema aumentam muito. Agora lembrei, uma menina disse que 15 anos depois que a mãe dela fez o esvaziamento axilar, depois que fez todo o tratamento, ela desenvolveu linfedema. Era isso que eu ia contar. Inclusive, gente, eu ando muito relaxada, eu ando tirando muito a minha munhequeira, e quando eu viajei de ônibus pra cá, eu vim sem a munhequeira e o meu braço deu uma inchada. Por isso que eu tô me cuidando o máximo e não tô respondendo mensagens para não forçar, porque independente de eu usar a mão esquerda, né, a gente sempre vai com a mão direita, porque o nosso cérebro, quando é destro, ele é destro. Em casos raros, a radioterapia pode provocar enfraquecimento das costelas, o que pode levar às fraturas. Isso era mais comum em radioterapia 3D, tá, gente? Na radioterapia IMRT, a gente tem poucos relatos a isso. Era a 2D, a 3D que causavam muitos mais esses danos que eu falo para vocês. Entretanto, equipamentos modernos
de radioterapia permite um melhor direcionamento dos feixes de radiação, então esses problemas são raros hoje, né? E se a gente apertar os políticos nas próximas eleições, poderá ser mais raro ainda. Uma complicação rara de radioterapia da mama é o desenvolvimento de angiosarcoma. É raro, gente, mas não é impossível, tá? Esses cânceres são raros e podem crescer e se disseminar rapidamente. É por isso que eu sempre bato nesses assuntos de equipamentos modernos, equipamentos que acompanham o desenvolvimento da tecnologia, os avanços científicos na área da medicina, na área da pesquisa, sabem? É por isso que eu bato nessas teclas. Por quê? Porque sofria-se muito com as radioterapias 2D, 3D. As pessoas passavam por sofrimentos inimagináveis, além de várias queimaduras, sabem? E não tinha um tratamento de uma medicação específica para impedir isso. E aí, quando eu falo, sabem, que a gente deve exigir um tratamento com radioterapia MRT, equipamentos modernos, eu não tô falando à toa, eu tô falando para que mais mulheres não passem mais por isso, para que isso fique lá no passado, sabe? Lá bem longe, lá no passado. E que a gente fique muito atento às seguintes coisas. Onde está sendo investido o nosso dinheiro? Para onde estão sendo designadas verbas do SUS para tratamento oncológico? E nós fazemos o nosso papel de cidadãos que fiscalizam, sabem? De cidadãos que denunciam, de cidadãos que o município tal recebeu tal coisa para que seja instalado tal coisa. Você vai lá, você fica acompanhando. Quando isso não acontece, você pode muito bem denunciar num site de notícias, numa rádio. Acompanhe, sabe, gente? E eu tinha uma coisa para falar para vocês. Vocês sabem aquele dia da gritaria insuportável aqui perto de casa? Então, aquilo varou até a noite. E ontem o governador, ele decretou um lockdown, mas que eu não sei que lockdown é esse, porque tem um monte de gente trabalhando. Ontem começou de novo uma festa, e hoje começa as restrições mais duras, né? E começou a festa de novo, só que com muito mais gente. E uma gritaria, uma jogação de lata de cerveja, uma coisa absurda. Quando deu 10h40, a gente nunca fica acordado até esse horário, eu falei assim, eu vou ligar para a polícia. E o meu marido, ele não gosta dessas coisas, ele odeia essas coisas, eu não sei como ele vai reagir comigo em relação a isso hoje. Gente, eu peguei o telefone da polícia tava sempre assim, mandando esperar, porque aqui é uma cidade que tem várias ocorrências, né, gente? Tem morte todo dia. E eu esperei 3 ligações, 2 caíram, a terceira me atenderam. Eu falei assim, olha, eu sei que vocês são muito sobrecarregados, mas eu tenho muito medo de pegar Covid, porque eu faço tratamento oncológico, e não é de hoje que meus vizinhos estão fazendo festa. Foi decretado o endurecimento das medidas hoje, nessa madrugada, a partir dessa madrugada, e agora é 11h47,
Então, eu quero que vocês entrem, venham pra rua tal, ponto de referência tal, e é só vocês subirem uma quadra que vocês vão encontrar uma festa. Aí eles falaram, em 10 minutos a viatura tá aí. E aí em 10 minutos realmente parou, gente. E agora eu preciso encerrar o vídeo porque as gatas estão simplesmente se socando. Grande beijo, fundo do coração, vamos que vamos, tamo junto.